gente vai ver nesse vídeo, nós vamos estudar as características, aplicações e processamento dos polímeros. Anteriormente, a gente viu o comportamento mecânico, tensão, deformação, viscoelasticidade, fratura e deformação. Depois a gente estudou os mecanismos que controlam essas propriedades, a cristalinidade, peso molecular, estiramento, tratamento térmico, cristalização, fusão, transição vítrea. Agora nós vamos seguir para os tipos de polímeros, suas aplicações, como eles são sintetizados e o processamento. O primeiro grupo é o dos plásticos. Os plásticos são materiais poliméricos com alguma rigidez estrutural. Eles podem ser termoplásticos ou termorrígidos, sendo que os termoplásticos, como a gente já viu em outros momentos, né, eles amolecem quando aquecidos ou endurecem quando resfriados. Muitos podem ser reciclados. E esse ciclo ele pode ser repetido uma certa quantidade de vezes. Desde que o material não sofra degradação, existe um limite. Exemplos comuns são polietileno, polipropileno, o PVC, poliestireno, o PET. Essa característica ela é muito importante industrialmente porque permite moldagem por injeção, extrusão, sopro, calandragem e outros processos, que a gente vai falar sobre eles depois. Os termorrígidos, eles já formam uma rede, né, ligações cruzadas durante a cura, e depois de curados, não fundem novamente como os termoplásticos. Se eles são aquecidos em excesso, eles tendem à degradação, em vez de amolecer e escoar. Exemplos de termorrígidos, resinas fenólicas, epóxi, alguns poliésteres. Os termorrígidos eles costumam apresentar boa estabilidade mecânica, resistência química e rigidez. Por isso são usados em componentes elétricos, adesivos estruturais, matrizes para compósitos e peças que precisam manter forma e estabilidade em condições mais severas. E um exemplo também muito conhecido é a bola de bilhar. Depois dos plásticos, a gente tem os elastômeros. Os elastômeros são polímeros com grande capacidade de deformação elástica. Eles são usados em pneus, vedações, mangueiras, correias, luvas, amortecedores, solados e várias peças cuja característica principal ali buscada é a flexibilidade. Seu comportamento depende da flexibilidade das cadeias e da temperatura de uso, e também da presença de ligações cruzadas. A vulcanização ela é um processo que melhora as propriedades das borrachas, aumentando a resistência, a elasticidade útil e a estabilidade. Ela é feita de uma forma ali controlada para chegar num parâmetro desejado. Um próximo grupo são as fibras. As fibras poliméricas são materiais com grande relação entre o comprimento e o diâmetro. Isso caracteriza uma fibra. Elas precisam ter boa resistência à tração, resistência à abrasão, estabilidade química, em alguns casos térmica também. Exemplos importantes são o nylon, poliéster, aramidas. As fibras, né, como elas têm, né, um alongamento, um ponto central é a orientação molecular. Quando as cadeias elas ficam alinhadas na direção, no comprimento da fibra, o material se torna mais resistente nessa direção.
Por isso, o estiramento é uma das etapas importantes na fabricação de muitas fibras poliméricas. Os revestimentos são usados para proteger superfícies, melhorar a aparência, fornecer isolamento elétrico ou aumentar a resistência contra corrosão, umidade, desgaste. Exemplos: tintas, vernizes e esmaltes. A gente tem também os adesivos, que são usados para unir superfícies. Eles permitem unir materiais diferentes, distribuir as tensões de maneira mais uniforme entre a superfície dos materiais, e são opções para substituir, por exemplo, parafusos, rebites, soldas. Porém, a sua resistência ela pode ser limitada pela temperatura de uso, pela umidade ou pelo ambiente químico, depende aí da aplicação do produto. Os filmes poliméricos, eles são usados principalmente em embalagens. Elas precisam ser flexíveis em muitas das aplicações, resistentes ao rasgo e também ter ali uma grande barreira, né, à difusão, a barreira contra gases, vapor de água e contaminantes. Os filmes também podem ser usados em aplicações técnicas, né, agrícolas, médicas, industriais, não só nos alimentos, né? As espumas poliméricas, elas possuem uma quantidade de vazios muito grandes, que dão o formato de espuma, de esponja que a gente conhece. Isso reduz muito a densidade do material e melhora as propriedades como isolamento térmico, absorção de impacto e conforto, como é no caso dos estofados, do colchão. Por isso elas são usadas, né, nessas aplicações e inclusive associado às embalagens na proteção dos produtos. Agora sobre a síntese, né? Como que os polímeros são fabricados, né? Os polímeros sintéticos. Os polímeros, eles são formados, a gente já viu, através de moléculas menores que são aglomeradas, né? Os monômeros. O processo que une os monômeros em cadeias longas é a polimerização. E aí a gente fala de dois mecanismos principais: a polimerização por adição e a polimerização por condensação. Na polimerização por adição, os monômeros são adicionados sucessivamente a uma cadeia em crescimento. Esse processo geralmente envolve a iniciação, a propagação e a terminação. Na iniciação, forma-se um centro ativo que inicia o crescimento da cadeia. A propagação, novos monômeros são adicionados, transmitindo esse centro ativo, e na terminação o crescimento é encerrado. Materiais: poliestileno, polipropileno, PVC e poliestireno são feitos por esse tipo de polimerização, a polimerização por adição. Na polimerização por condensação, a formação na cadeia ela ocorre por reação entre grupos funcionais dos monômeros. E muitas vezes ocorre a liberação de uma molécula pequena, um subproduto, água ou álcool. Exemplos: poliésteres, nylons, policarbonatos, fenólicos, por esse tipo de condensação, ok? Formando aí a macromolécula também. Depois de sintetizados, poucos polímeros são usados completamente puros. Normalmente são adicionados alguns aditivos para ajustar as suas propriedades. E aí no próximo vídeo a gente vai ver sobre esses aditivos e também sobre o processamento dos materiais, uma visão geral sobre eles. Até lá!